Olá, professor Luiz Antônio do curso preparatório para as escolas técnicas militares aqui, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está estudando física? Você está estudando comportamento geral dos gases? Você está estudando pressão, volume, temperatura? Então essa aula pode ajudar você, pode esclarecer alguma dúvida que você tenha. Nós vamos estudar hoje a lei geral dos gases, que é essa equação que está aqui do meu lado que você está vendo aqui. No estudo da termodinâmica, os gases, eles respeitam algumas condições, alguns fenômenos físicos relacionados à pressão, volume e temperatura. Então, vou mostrar para você aqui hoje dois exemplos que são possíveis resolver utilizando essa equação, a lei geral dos gases. Inicialmente, é interessante você entender o que significa essa fórmula, o que significa a lei geral dos gases. A lei geral dos gases, ela obedece aproximadamente esse padrão aqui, ó, que é a pressão de um gás vezes o seu volume dividido pela temperatura é constante, ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. E como é que isso pode aparecer em prova? O primeiro exemplo que pode aparecer em prova é esse aqui. Um gás ocupa um volume de 200 centímetros cúbicos quando está a uma temperatura de 23 graus Celsius. Mantendo-se a pressão constante, isso vai ser importante. A que temperatura em graus Celsius esse gás ocupará um volume de 300 centímetros cúbicos? Observe que a pressão do gás ela é constante. Isso significa que nós estamos diante de uma transformação isobárica. E o que é uma transformação isobárica? É quando a temperatura muda, quando o volume muda, mas a pressão durante a transformação gasosa, ela se mantém constante. É um conceito muito importante que pode ser cobrado futuramente. Então vamos utilizar a lei geral dos gases. Então, pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Como a transformação ela é uma transformação isobárica, nós podemos eliminar as pressões, pois a pressão inicial ela vai ser exatamente igual à pressão final, a pressão vai se manter constante, então nós podemos eliminar. Observe que os outros elementos foram dados na questão. O volume inicial é 200. A temperatura inicial, 23 graus. O volume final, 300. E a temperatura final, nós não sabemos. É exatamente o que nós queremos descobrir. Diante dessa proporção, nós podemos multiplicar cruzado para descobrir a temperatura final do gás. Vamos ficar com 200 vezes T final igual a 300 vezes 23. Esse 200 que está de um lado multiplicando, ele vai aparecer do outro lado dividindo. Portanto, a temperatura final, efetuando aqui as simplificações, podemos cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, multiplicar 3 vezes 23, isso vai dar 69, e dividir 69 para 2, obtendo assim 34,5 graus Celsius. Gabarito da nossa questão, letra C. Outro exemplo de questão que pode aparecer na sua prova envolvendo a equação geral dos gases. A pressão total sobre uma bolha de ar no fundo de um lago é de 3 atm. Essa bolha sobe para a superfície do lago, cuja temperatura é de 27 graus. Tem seu volume quadriplicado. Considerando a pressão atmosférica no local de 0,8 atm, qual a temperatura aproximada no fundo do lago? Então, observe que nós temos um lago, aqui é a superfície do lago, e a bolha se encontra no fundo do lago. No fundo do lago, nós temos os valores iniciais. Nós temos volume inicial, nós temos temperatura inicial e nós temos pressão inicial.
Quando a bolha sobe para a superfície do lago, nós vamos ter as grandezas finais, volume final, nós vamos ter temperatura final e nós vamos ter pressão final. Então vamos anotar todas as informações dadas na questão. No fundo do lago, a pressão é de 3 atm. Então vou colocar aqui 3 atm. A temperatura na superfície do lago é 27 graus. Então a temperatura final é 27 graus Celsius. A pressão atmosférica do local é 0,8 atm. Essa pressão atmosférica é a pressão na superfície do lago. Então nós temos a pressão final 0,8 atm. O volume final da bolha ele é quadriplicado ao subir para a superfície. Portanto, o volume final é 4 vezes o seu volume inicial, esse valor que nós vamos colocar na nossa fórmula. E o problema nos pergunta qual a temperatura aproximada no fundo do lago, ou seja, nós queremos saber qual a temperatura inicial da bolha no fundo do lago. Então vamos utilizar a equação geral dos gases. Pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Substituindo todos os valores que nós temos, nós vamos ficar com a pressão inicial, 3. O volume inicial não foi dado, vamos deixar volume inicial mesmo. A temperatura inicial eu não sei, é a nossa incógnita. Pressão final, 0,8. O volume final é 4 vezes o inicial. Então aqui nós vamos colocar 4 vezes V0. Isso dividido por 27 graus, que é a nossa temperatura final. Observe que esse V0 de volume inicial, que aparece dos dois lados multiplicando, ele pode ser cancelado. Então vamos ficar com 3 sobre T0 igual, multiplicando 0,8 vezes 4, temos 3,2 dividido por 27. Multiplicando essa proporção aqui, multiplicando cruzado, vamos ficar com 3,2 vezes T0 igual a 81. Então, a temperatura inicial vai ser 81 dividido para 3,2, o que vai nos dar aproximadamente 25,3 graus Celsius. Como a questão pediu o valor aproximado, o que mais se aproxima dessa temperatura é 25, letra D. Então percebeu como é tranquilo? Quais são os pré-requisitos para você resolver questões desse tipo que podem cair na sua prova? Você tem que conhecer a lei geral dos gases, tem que conhecer um pouco de termodinâmica, você tem que saber o que é uma transformação isobárica quando a pressão é constante, uma transformação isotérmica quando a transformação admite a temperatura constante e uma transformação isovolumétrica, que é quando o gás se mantém com volume constante. Se essa aula foi interessante para você, se serviu para alguma coisa, se te ajudou, dê um like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Grande abraço e até a próxima aula.